Você já viu alguém na rua conversando sozinho, falando com alguém que não está lá, falando como se alguma pessoa tivesse ali do lado dela e apontando dedos, e essa pessoa parece estar dentro da nossa realidade? Pois é. Quem nunca viu uma pessoa na rua falando sozinha? Ou se debatendo, falando, explicando alguma coisa, mas ninguém do lado da pessoa. Você observa e não tem ninguém. E não parece que a pessoa está pensando, falando alto, mas sim falando com alguma coisa existente. Pois é, existem diversas razões para uma pessoa falar sozinha. Ela pode estar em um estado de psicose, ela pode ter utilizado drogas e entrado em estado de psicose por drogas. Ela pode sim ter um problema mental, mas 90% dos casos de pessoas que se comunicam sozinhas, pessoas que você vê na rua se comunicando com outras, se comunicando como se tivesse outra pessoa ouvindo ela, são casos de obsessores. Seria um caso sobrenatural. Primeiro, falando pelo modo espiritual, obsessores, encostos são de um plano sobrenatural. O que acontece quando a pessoa desencarna aqui dessa vida aqui na Terra? Muitas pessoas, elas não procuram voar, não procuram a luz, não querem ter o seu julgamento. Elas ficam presas aqui por alguma coisa que deixam ela aqui, por alguma coisa que ela teria que terminar, ou ela se prendeu a alguma coisa, seja ela um objeto, uma pessoa ou o que for. Dá uma olhada nesse trecho desse vídeo para você entender melhor sobre o que é esse problema sobrenatural. Primeiro, o que é espírito obsessor, né? A cada 10 pessoas que morrem hoje neste planeta, 8 não vão embora. Coitados, eu quero minha mãe, eu quero meu pai, eu quero meu apartamento, meu, e fica, coitado. Até ele entender, rapaz, até ele aceitar, demora. Os obsessores, eles têm o costume de ficar falando sobre o seu ombro, atrás de você, sobre suas cabeças. Eles têm o costume de falar o que eles querem, as vontades que eles querem. Eles falam aquilo que eles têm vontade. Sabe aquela vontade incontrolável de fazer alguma coisa? E você quer fazer aquilo? Pois é um obsessor atrás de você. Imagina que um cara que tem obsessor consegue ir num centro espírita rezar. Não vai. Bate o carro antes, perde a hora, não vai. Demora 10 anos para chegar lá. Segundo, que você tenha dúvidas, que se sinta inseguro. Oh, coisa chata. O tempo todo, que não tenha fé na vida, não vai na igreja, não vai na igreja, não vai na igreja, não tenha fé na fé. O quê? Você é feio, você é feio, você é feio, você é feio. Você fala, gente, o que eu tô ouvindo? Você não tá nem ouvindo, é intracraniano, cara. Ele falando pra você. E você nem percebe, é intracraniano. É uma coisa que você não sabe, você acha que a vontade é sua. Porém, não é. Então eles ficam andando aqui na Terra e de repente você é uma pessoa que ama comer. Ele nem te conhece, cara. Ele ama comer. O que ele faz? Ele fica do lado, porque ele sente o cheiro da comida e tá tudo certo.
ele se sente saciado. Obsessores, a diferença, né, de encosto. Encosto não te conhece, obsessor é aquela irmã que você roubou, que morreu e ela vem te cobrar. Sabe aquele mau pensamento? Empurra aquela pessoa. Acho que eu vou empurrar aquela pessoa, você pensa. Vontade de empurrar aquela pessoa. Sabe aquele mau pensamento? De, sei lá, um mau pensamento que você não, se você tivesse normal, você, vamos supor, se você tivesse calmo, né? Você não pensaria aqueles maus pensamentos que você não deve pensar, que não são seus. Pois é, não são seus mesmos. Os encostos e os obsessores, eles fazem isso com a gente. Onde que eles ficam, eles vão te seguir. E dependendo do que você faz, são eles falando pra você fazer. Como que a gente pega um encosto ou um obsessor? Bom, eles ficam vagando e eles se aproximam daqueles que dão alguma vontade para eles de algum tipo. Como assim? No caso, um obsessor ou um encosto, você tá comendo um pastel, um exemplo. E aquela pessoa que desencarnou adorava. Ela adorava comer pastel, pastel de carne, e ela adorava. Ela se prendeu àquilo, ela adorava muito. Então o que acontece? Quando você passar pro lado dessa pessoa, desse ser, ele vai te seguir. Ele vai te seguir e só o cheiro do pastel ele não vai comer, mas só o cheiro já sacia ele. Ele vai ficar do seu lado. Isso é um exemplo, porque pode ter vários obsessores de várias coisas. São seres que não vão embora até eles acharem um objetivo, até eles concluírem o que eles tinham que fazer. E a diferença do obsessor para um encosto é que o obsessor é alguma pessoa conhecida, é uma pessoa que quer mudar, um ser, né, que quer mudar o seu pensamento, ou tá ali para onde você vai, a pessoa vai, o ser. Quando eu falo a pessoa, eu quero dizer o ser, né, que desencarnou, né, e tá em forma de espírito ali seguindo a pessoa. Então, ela vai seguindo e vai botando ideias na cabeça. Sabe aquela pessoa que tá no bar, que não consegue sair dali, que tá ali tomando várias cachaças e não sai? O pessoal tem que tirar ele dali, ele quer beber todas? Pois é. Isso é um obsessor. É uma pessoa por trás dele, um ser por trás dele, que gostava muito de beber, que gostava muito de fumar, que gostava muito de comer. Então, esses seres aí acompanham para se saciar e eles filtram, né? Eles fazem aí você achar que você quer alguma coisa para eles quererem. Eles ficam atrás de você, falando na direção da sua cabeça: vamos tomar uma, vamos beber, bora pro bar, o bar tá ali, é só uma, vamos beber só uma, relaxa, você precisa beber uma, vamos beber uma, tá sentindo o cheiro, sente o gosto. E você fala: caramba, eu preciso tomar uma, acho que eu vou tomar uma. Só uma só. E você vai pro bar. Isso é um obsessor. Isso é um tipo de exemplo. Então,
o obsessor sempre dá os vícios, né? É isso que se diz, os vícios à pessoa que ele está seguindo. E se a pessoa já tiver um vício, ele segue. Se a pessoa tiver um vício que ela, o obsessor, queria, ele segue. Tá, a gente vai estar numa cadeia, o rapaz está chegando ali. Olha atrás já a sombra, viram no chão? Tô vendo. Ele tem um rastejante no chão. Atrás dele ali do lado Mas esquerdo. assim, desde que ele entrou, ó. Ai, que aflição, mas não é olha uma lá, pessoa? olha lá, olha lá. É, mas tá gatinhando que nem um verme ali, ó. Tá mesmo, É Márcia? O como se que a pessoa é tivesse isso? agachada, É isso que né? tá cheio na cadeia. Mentira, Márcia. É verdade. Olha lá, Que olha lá, bizarro. a alma das trevas, é aquilo ali. É um homem de gatinho, quer dizer, coitado desse moço, não? Vocês viram então? Isso é o que? Um espírito obsessor? Pois é, amigos. E o obsessor, tanto o obsessor quanto o encosto, eles seguem a pessoa e fazem a pessoa, pra falar a verdade, eles falam diretamente na cabeça da pessoa, né? Não diretamente, mas de uma forma que eles estejam em cima de você, tentando focalizar para você lá alguma coisa, né? Eles estão atrás do seu ombro, atrás de você, focalizando, falando, olhando para sua orelha e falando para você. Você é feio, você é feio, você é feio, você é feio, isso, aquilo. Você não escuta, né? Mas você se sente, você sente, né? Então a gente vê muita gente com depressão, a gente vê muita gente aí tentando se matar, ele não sabe por que ele quer se matar, né? A gente vê muita gente aí falando sozinho nas ruas, né? Essas pessoas que falam sozinho nas ruas que já estão já num plano espiritual, né? Eles já não sabem distinguir se eles estão no plano da terra ou espiritual, porque essas pessoas que estão no plano espiritual, essas obsessores, né, ou se não os espíritos que estão no plano espiritual, se você consegue ver e ouvir, significa que você já está bem afetado, né? E você está não sabe distinguir mais, né? Distinguir, você já começou a ver, ouvir, e aí você não consegue distinguir a vida real, né, da vida espiritual. Você já está muito sensível, né? Então a sensibilidade da pessoa já foi agredida. Então esses obsessores aí, eles ficam atrás da orelha da pessoa, focalizando ali o que eles querem, né, para você, né? Você pode ser um obsessor de uma pessoa que só frequentava a casa noturna. O que vai induzir isso na sua vida? Vai querer que você sempre vai procurar uma casa noturna, um lugar que tem muita mulher, enfim, né? Se é um obsessor que sentir prazer em comer, ele vai sempre sentir prazer em comer, em te ver comer. Ele vai ficar ali, vai comer alguma coisa. Vai comer uma bolacha recheada. Come uma bolacha recheada, você vai comer uma bolacha recheada. Ele vai ficar ali em cima de você, né? Então, como existe muitas coisas pro mal, existe muitas coisas pro bem. Às vezes você vê uma pessoa triste e ela não sabe por que ela tá triste, mas ela se sente vazia, triste. Já conheci muitos amigos meus que, enfim, né, viviam tristes e não sabiam por quê, né? Às vezes você vai explicar isso para uma pessoa que existe um outro plano espiritual, que muitas pessoas não passam por esse plano espiritual, que é o complicado, né?
que as pessoas ficam vagando nesse plano até ele se achar, é o complicado, porque as pessoas elas acham que morreu, acabou, né? Mas não é assim não, né? Você morreu, tem um julgamento, tem tudo, tem o você se conformar, tem o você saber que tá morto, tem você se conformar e você não aceitar ficar ali para poder partir, né? Você deixar tudo que tem para deixar para trás, né? Para você ir embora sem bagagem nenhuma, porque é você que se prende, né? Vamos supor, o obsessor é uma pessoa que se prende a alguma objeto ou circunstância, né? E ficar preso, né? Aqui, ele mesmo se prende. Então existe uma gama aí de obsessores, né? E encostos, enfim, né? E assim, e por onde você passar, pode ser que te sigam, né? O pessoal costuma ir muito aí em cemitérios, enfim. E lá vive um monte, né? Vive um monte. Então não é à toa quando você frequentar um lugar pesado, né? Você tem que tomar todos os cuidados, né? Tomar todos os cuidados, tirar as roupas, né, que você frequentou esse lugar, né? Fora de casa, não entrar com o sapato dentro de casa, né? E tomar vários cuidados aí que possa, né, afastar essas coisas, né? E tem vários jeitos de afastar os obsessores e os encostos, né? E os obsessores, eles gostam de lugar sujo, de briga, de confusão. Eles gostam que você tenha confusão, porque quanto mais confuso, né, você fica mais desequilibrado espiritualmente, né? Quanto mais dúvida, quanto mais incerteza, né? Quanto mais, como é que se diz, você exalar uma energia ruim, mais vulnerável você fica para eles poderem ali estar tentando te manipular, né? Para estar tentando redirecionar você para onde eles querem, né? Então, é isso, eles querem curtir a vida mesmo depois de ter partido, né? Eles querem ir para casa noturna, querem beber, querem fazer um monte de coisa, né? Então, é isso, né? Mas assim, Deus está em primeiro lugar, né? Deus sabe de tudo, está em primeiro lugar. E busquem ajuda de Deus, que Deus, ele cura tudo, né? Então, vocês, né? Você, ou você que está ouvindo, ou alguma pessoa que passa por esse tipo de problema, né? Desconfia, passa por esse tipo de problema, acorda toda hora. Uma pessoa que acorda toda hora, uma pessoa que não consegue dormir direito, dorme com sono pesado. Muitas vezes o obsessor, ele gruda de você de uma certa forma que ele monta em cima de você. Você se sente pesado. Você se sente pesado, como se você levanta, você está com o corpo pesado, né? Você tem dificuldade, tem preguiça para fazer as coisas, né? Sonolência, preguiça, né? Má vontade. Muitas vezes isso aí pode ser sim um encosto e um obsessor, né? Ele tá querendo, independente da opinião, do que ele quer, ele tem ali o objetivo dele ou ele tá te sugando. Os obsessores, eles são vampiros, né? Vampiros, encosto, obsessor, são vampiros de energia vital, né? Eles sugam sua energia, né? Eles sugam, se sente mais cansado, tem mais estresse, enfim, né? Então, eles sugam mais a energia do seu corpo. Cara, e uma boa forma de afastar esses obsessores, cara, é você se pegar com Deus, fazer orações, pedir para afastar esse tipo de criatura, né? Tudo que for
energia boa, você tomar banho com energia, coisas, né, que tem energia boa, plantas, enfim, tudo que você souber que tem energia boa vai te ajudar, vai te purificar, vai tirar, né, vai te ajudar a afastar. Você manter um ambiente limpo dentro da sua casa, né, sempre vai te ajudar, porque ambientes limpos, né, eles não gostam, né, então sempre vai te ajudar. Outra coisa, você tomar banho com sal grosso, essas coisinhas aí também ajudam e tal. Um negócio é você estar sempre limpo, né? Limpo com Deus, limpo com sua família, limpo até mesmo de uma forma geral, né? Em tudo, limpo em tudo, né? Em casa, tá as coisas sempre limpas, roupa limpa, não deixar nada no chão, não ficar deixando as coisas no chão para depois vestir, entendeu? Coisas negativas, né? Não ficar pensando em coisas negativas, porque assim, quando você começa a pensar em coisas negativas, você também atrai energias negativas, né? Consequentemente, que vagam por aí. E essas energias negativas, né, acabam grudando em você e te dando mais energia negativa e pensamentos negativos, né? Consequentemente assim. Então, orar, pedir para Deus tirar os pensamentos ruins da cabeça das pessoas, né? Da sua cabeça, da cabeça das pessoas, e consequentemente você ficar limpo, né? Ficar limpo. Porque um obsessor, um encosto, quando ele vê alguma pessoa de bem, ele também ele quer destruir aquela. Ele não se sente bem, né? Ele não se sente bem. É uma energia que ofusca, né? É uma coisa que quer tirar ele dali, né? Daquela energia. Então, ele não gosta, né? Então, o que ele faz? Ele tenta ali desvincular, fazer alguma briga, alguma coisa do tipo, né? Com essa pessoa, né? No caso, ele usa a pessoa que ele tá, e essa outra pessoa que ele não gosta, ele acaba fazendo, tipo, desfocalizando sua mente sobre a pessoa, focalizando um pensamento em você para ela, dizendo bem assim: não gosto dessa pessoa, não gosto dessa pessoa, não gosto dessa pessoa, odeio essa pessoa, odeia ela, odeio essa pessoa, tenta matar essa pessoa, tenta matar, faz de tudo para não gostar dessa pessoa. Então é isso, pessoas que têm um brilho bom também difíceis, né, de ser seguida por esses seres, né? Tem um brilho bom, fala com Deus e tudo mais. Então elas usam de outras pessoas, né, para tentar desofuscar, né? Ofuscar esse brilho, né? E também porque esse brilho dimensiona elas para onde elas têm que ir, né? E elas não querem ir embora, né? Isso é verdade. Então, assim, pessoal, esse foi o vídeo falando um pouco sobre obsessores, né? E pouquíssima coisa aí sobre os encostos, né? Só explicando. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado, né? E dizer como que possa estar saindo, ou possa estar, enfim, dando um jeito, né? Para poder se livrar e essas coisas, né? Então, pessoal, fiquem com Deus. Obrigado pelo assistir o vídeo aí. E isso aí foi um pouquinho do vídeo aí, né? Sobre o lado místico, né? Que muitas vezes a gente não sabe. Esse lado místico a gente não tem noção, a ideia, né? E é um lado que a gente é rodeado, mas a gente não sabe, né? E é bom a gente sempre saber, né? Então, pessoal, fiquem com Deus, se inscrevam no canal aí, né? E abraço, até o próximo vídeo, viu? Os próximos vídeos, né? Os próximos vídeos aí que vai ser mais detalhado, né? Referente isso aqui foi só mais uma explicação. O próximo vídeo vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, agradeço aí, fiquem com Deus e até a próxima.